Neste momento iniciamos mais um FC Sport da Cariri TV. Você pode acessar pela caririwebtv.blogsport.com.br e ver todos os resultados do Campeonato Municipal de Caturité e brevemente de outros municípios, como Buqueirão e Queimadas. Hoje vamos conversar aqui com o presidente do Juventus, Igor Rafael, para comentar esse programa. Estamos aqui com a presença de Alisson Bento. Bento, fala aqui suas palavras iniciais sobre este programa e sobre o esporte de Caturité. Você tem acompanhado sobre isso? Olá amigos, tudo bem? Eu sou o Alisson Bento, estou aqui junto com o nosso amigo Luiz Pereira, a partir de hoje iniciarmos o nosso programa FC Sport, onde nesse espaço trataremos sobre o esporte amador de Caturité e a região do Cariri, bem como estaremos também trazendo as novidades do esporte no geral. Hoje estaremos comentando um pouco sobre o Campeonato Municipal de Futebol de Caturité, o Campeonato Amador, que hoje se encontra na sua 6ª rodada de um total de 7 rodadas. No último domingo, nesse último dia 17, nós tivemos uma rodada completa e a partir de agora iremos tecer alguns comentários a respeito desta rodada, que tem duas chaves, a chave A e a chave B, e temos como o líder do grupo A a equipe do Juventus de Caturité e como líder da equipe B, da chave B, a equipe do Flamengo de Pedra d'Água. Antes de comentarmos um pouco sobre a classificação, vamos passar rapidinho o resultado da última rodada. Lembrando aos amigos que os resultados aqui apresentados nesse momento são a respeito dos jogos do domingo da equipe titular, dos titulares. E os seguintes resultados. Pela manhã nós tivemos 3 jogos e o primeiro pela manhã foi o jogo do Beira Rio, que recebeu a equipe de Guarani de Emas e venceu pelo placar de 2-0. Também pela manhã nós tivemos o jogo entre Cruzeiro de Caturité e o Juventus também de Caturité, um clássico local que teve a vitória do Juventus pelo placar de 3-0. Também pela manhã nós tivemos o jogo do Santa Cruz do Mata Pasto enfrentando o Sport de Serraria. Nesse jogo o Santa Cruz saiu-se vencedor pelo placar de 3-1. Já à tarde nós tivemos o jogo entre Cruzeiro de Salgadinho e o Palmeiras de Paulo Souza, sendo o Palmeiras de Paulo Souza visitante e vencendo pelo placar de 6-0. Nós tivemos também à tarde o jogo entre Flamengo de Pedra d'Água e o Juventude do Curralinho. Este, no caso Juventude, levou para casa um saco de gols, perdendo pelo placar de 10-0. Novamente, repetindo, 10-0. Também à tarde nós tivemos o jogo entre São Paulo e Pedra d'Água, lá na Pedra d'Água, que recebeu o Náutico. O São Paulo, por sua vez, saiu-se vitorioso, com placar de 2-1. E fechando a 6ª rodada, o Sport de Caturité recebeu o Baraunas de Emas e venceu o jogo pelo placar de 2-0. Com os resultados dessa 6ª rodada, nós tivemos o fechamento da rodada e nós ficamos com as seguintes colocações aqui das chaves A e B. Em primeiro lugar, no grupo A, já classificado, nós temos o Juventus de Caturité, que lidera sua chave com 16 pontos, e nós temos também o Palmeiras de Paulo Souza, que tem 10 pontos. Esses dois já estão classificados. Brigando pelas 2 vagas que ainda restam no grupo A, nós temos o Náutico do Curralinho, que encontra-se agora na 3ª posição com 6 pontos, e temos também o Sport de Serraria, que está em 4º, também com 6 pontos. Brigando ainda está o Guarani de Emas na 5ª posição, com 4 pontos, e o Baraúna de Emas com 3 pontos, e ainda com o jogo atrasado da 5ª rodada e mais um da 7ª rodada. E o Juventude na 7ª colocação, que ainda não marcou nenhum ponto, já está eliminado. O Juventude, por sua vez, já sofreu 32 gols e fez apenas 1. Ou seja, é a equipe mais que tomou gols no campeonato, é a equipe mais vazada. Pelo grupo B, na 6ª rodada, nós temos a seguinte colocação. O Flamengo de Pedra d'Água encontra-se com 16 pontos que já conquistados. Encontra-se na 1ª colocação e também já classificado. O Sport de Caturité encontra-se na 2ª colocação e já classificado também com 13 pontos. O Beira Rio, a equipe do Beira Rio de Serraria, também encontra-se classificado com o mesmo número, 13 pontos conquistados. Brigando pela última vaga está o São Paulo, que agora ocupa a 4ª colocação, depois da vitória diante do Náutico pelo placar 2-1, com 11 pontos. Em 5ª colocação, ainda brigando
pela última vaga está o Santa Cruz, com 9 pontos. E já eliminados encontram-se o Cruzeiro na sexta posição de Caturité, que foi eliminado no último jogo pelo Juventus, perdendo em casa pelo placar 3-0. E o Cruzeiro do Salgadinho, que está também eliminado. Esse é o nosso geral aqui sobre o campeonato de Caturité. Neste momento vamos aqui conversar com o pessoal do Juventus, com o Murilo e Igor Rafael, né, que é o presidente do Juventus, para vocês fazerem uma avaliação da participação do Juventus no campeonato, nesse campeonato municipal. Se para vocês foi um campeonato fácil, já que vocês chegaram a 16 pontos, são o primeiro colocado, o segundo, se eu não me engano, do grupo de vocês está com 10 pontos. Né, e começando pelo presidente, Igor. Né? Igor, que avaliação você faz da participação do Juventus no campeonato, assim, no geral? Primeiramente, eu queria agradecer ao pessoal da Folha do Cariri por estar proporcionando esse momento de interatividade com o esporte amador de Caturité. Isso realmente é um belo incentivo que vocês estão fazendo para dar um passo importante para que o futebol, não só da região de Caturité, mas como de toda a região do Cariri paraibano, fique assim informado do que está acontecendo sobre os campeonatos de futebol amador de toda a região. Bem, sobre a participação do Juventus no campeonato, até agora estamos na sexta rodada, estamos com 100%, não, 100, digamos 95%. Estamos invictos no campeonato até agora, com 5 vitórias, apenas um empate diante da equipe do São Paulo, de Pedra d'Água. Então, eu avalio a participação do Juventus como, assim, bem positiva, na realidade. Eu queria agradecer, primeiramente, a nossa torcida, aos colaboradores, e dizer que a gente está firme e forte para a conquista desse campeonato. Apesar do Juventus ser um time de pouco mais de um ano, assim, não é um time realmente, assim, de toda aquela tradição como os outros clubes já aqui da região de Caturité, mas isso a gente vai conseguindo com o tempo. Igor, até agora vocês somaram 16 pontos em 6 partidas, quer dizer, empataram, ganharam 5, empataram 1. Isso para vocês foi uma surpresa, assim, vocês estavam para um time que tem apenas um ano, não é isso? Vocês consideram que achavam que poderia ser isso mesmo, ou assim, foi uma surpresa para você chegar em primeiro, sem perder nenhum até agora? Não fomos pegos de surpresa, mas também eu não esperava, assim, eu já esperava a gente conseguir bons resultados diante das equipes. Não é assim desprezando a equipe nenhuma, todas as equipes desse campeonato estão niveladas, mas creio que a preparação da gente foi, antes-campeonato, foi muito boa, pois passamos 20 partidas sem perder e vinha conquistando bela vitória diante de grande time, principalmente quebrando o tabu da equipe do Palmeiras do Tambor, que é bicampeão da Copa Itararé de Campina Grande, que vinha 26 partidas sem perder. Então jogamos contra o Palmeiras do Tambor e ganhamos pelo placar de 2-0. Então, isso a gente fez uma boa preparação e já estamos preparados para o que deve vier para esse campeonato. Igor Rafael, presidente do Juventus, como você vê essa questão? O Juventus, ele está agora na sexta rodada e, como bem o nosso amigo Luiz falou, já conquistou 5 vitórias e um empate fora de casa nas 6 rodadas. E vem agora a última rodada, mesmo jogando talvez fora por conta das questões extra-campo, mas o Juventus já está classificado. Isso aí já está garantido na tabela, porque com 16 pontos o segundo colocado não alcança mais. E com o que você, como presidente do time, já veio para a segunda fase, já está preparando o time, já pensa em possíveis adversários, confrontos, ou você prefere deixar concluir a primeira fase para primeiro pensar na segunda etapa? A gente já estamos começando a pensar, a formalizar alguma estratégia para essa segunda fase. Mas, por enquanto, estamos focados nessa primeira. Eu quero dizer aqui para vocês, vamos jogar diante do Flamengo como se estivesse buscando uma classificação. Até porque, creio eu que questão de abrir jogo, fazer corpo mole, isso não é digno de um bom futebol. Então, quero passar isso para vocês, que vamos
em busca da vitória, sempre em busca da vitória. Onde o Juventus joga, quero dizer para vocês que está sempre buscando a vitória. Em questão sobre a segunda fase, os adversários, possíveis adversários que a gente iremos enfrentar, por enquanto só tem um, no caso é o segundo colocado, que é o Palmeiras de Paulo de Souza, com 10 pontos. Os outros dois, por enquanto, ainda estão indefinidos. Então, assim, a gente não está assim escolhendo adversário, até porque quem quer ser campeão do campeonato tem que enfrentar o que vier, não pode escolher adversário. Bom, estamos chegando ao fim do nosso programa já, o RC Esporte, nossa primeira edição. Gostaríamos desde já de agradecer a presença do presidente da equipe do Juventus, pela presença aqui, muito bem, postura bem educada, respeitosa com as equipes. Desde já nosso muito obrigado, Igor Rafael. Para concluirmos, gostaríamos de informar que o Campeonato Municipal de Caturité ele teve seu início no dia 13 de outubro e já está na sua 6ª rodada de 7 para completar a sua primeira fase. Só um retrospecto aqui rápido da equipe do Juventus. O Juventus já fez 12 gols e sofreu apenas um gol. O Juventus enfrentou na primeira rodada a equipe do Santa Cruz nos seus domínios e venceu pelo placar de 3-0. Em seguida o Juventus foi até Pedra d'Água, enfrentou o São Paulo e lá conquistou o empate de 1-1. Na terceira rodada o Juventus enfrentou o Cruzeiro do Salgadinho e venceu pelo placar de 2-0. Na quarta rodada, no clássico local, o Juventus enfrentou o Sport e ganhou pelo placar de 1-0. Na quinta rodada, o Juventus enfrentou o Beira-Rio, também um jogo muito tenso, e venceu pelo placar de 2-0. E na sexta rodada, a última do domingo, o Cruzeiro recebeu o Juventus e perdeu. O Juventus conseguiu a vitória por 3-0. E diante desses fatos, diante dos jogos que o Juventus já realizou, eu gostaria de perguntar, para concluir nossos trabalhos por aqui, concluir nosso programa, eu gostaria de perguntar ao presidente Igor como ele avalia a postura da equipe, seus atletas, a torcida, como os jogadores estão se portando dentro de campo, se é o que se espera, se ainda se espera mais na defesa, no ataque, no meio campo. Como você avalia, Igor, o posicionamento, a postura dos jogadores em campo? Desde já, muito grato pela sua participação. Enquanto a postura da equipe do Juventus dentro de campo, melhor impossível. Creio eu que a gente estamos no caminho certo, vamos em busca desse título, vamos com tudo, vamos lutar até o final. Enquanto houver chance, vamos em busca delas. Porque, assim, não só eu, mas todos os torcedores, patrocinadores, consideramos o Juventus como time de guerreiro, uma família. Então, o que eu passo para vocês agora, família que vive unida permanece unida. Quanto à postura de jogadores dentro de campo ou fora, é um clima muito bom, clima de união, clima amigável. Então, o recado que eu deixo para vocês é que não deixe de incentivar não só o time do Juventus, a torcida do Juventus, mas a equipe, a torcida dos outros times. Então não deixe de ir a campo, não deixe de incentivar seu time, até porque futebol é feito de alegria, futebol é isso. Isso é que estamos tentando assim passar para vocês. Eu deixo aqui meu muito obrigado, o meu agradecimento à Folha do Cariri por estar proporcionando esse momento de interatividade com os desportistas amadores da região. O meu agradecimento a Luiz e a Alisson Bento por estar nos proporcionando, abrindo esse espaço ao esporte amador de Caturité. Neste momento chegamos ao final de mais uma edição do FC Esporte e a primeira edição voltada para o Campeonato de Caturité. E talvez essa semana voltaremos com mais uma edição, se não, na próxima semana, falando já da segunda fase do campeonato. Quem assistir esse programa, fique na expectativa que no máximo semana que vem tem mais. Obrigado.